Peço-lhe que seja honesta consigo ao responder esta pergunta. Quando ouve a palavra networking, o que é que sente? E se a resposta envolve uma combinação de desconforto, de resistência ou eu não tenho jeito para isso, está em boa companhia. É o que a maioria dos profissionais que eu acompanho me diz. E é quase sempre baseado numa ideia errada do que networking realmente significa. Porque networking não é ir a eventos, colecionar cartões ou colecionar contactos. Não é pedir emprego a conhecidos. E não é forçar conversas artificiais. É algo muito mais simples e muito mais poderoso. Isto é o Lidera a Sua Carreira com Cristina Correia. Está a ouvir a série Virar a Página sobre transição profissional. Entramos no último bloco da série Virar a Página, Ativação. E começamos pelo tema que mais resistência gera, o networking. E vou-lhe explicar porquê. A maioria das pessoas associa o networking a uma coisa transacional. Do género, vou falar com esta pessoa porque estou a precisar de alguma coisa. E isto gera desconforto, porque ninguém gosta de se sentir oportunista. E também ninguém gosta de se sentir usado, não é? Por isso também não gostamos de nos colocar na posição do oportunista. Ninguém quer ser aquela pessoa que só aparece quando precisa de um favor. E este sentimento compreende-se perfeitamente e, sinceramente, até é de louvar. Mas o que eu lhe quero propor é uma perspectiva diferente. O networking, na sua essência, é sobre construir e manter relações profissionais com intenção. Não com agenda escondida, com intenção. É saber quem são as pessoas relevantes na sua área, é manter-se presente de uma forma genuína e é criar as condições para que oportunidades possam surgir naturalmente, não de forma forçada. E há uma diferença fundamental entre construir uma rede e usar a sua rede. Quem constrói uma rede de uma forma contínua, mesmo quando não precisa de nada, tem acesso natural a informação, a oportunidades e a recomendações. Quem só tenta ativar a sua rede quando está em mudança de emprego, por exemplo, encontra uma rede fria, uma rede distante e que também não sabe como pode ajudar. A boa notícia é que nunca é tarde para começar a fazer de uma forma diferente. Mas preciso lhe dar aqui um contexto importante, porque é aqui que o networking deixa de ser uma coisa simpática e passa a ser uma necessidade estratégica. Uma parte significativa das oportunidades profissionais, especialmente para perfis com mais experiência e com mais senioridade, não é publicada, circula internamente, como que em circuito fechado, digamos assim. Circula através de recomendações, de contactos, de conversas informais. Alguém conhece alguém que conhece alguém. Uma empresa precisa de uma pessoa com determinado perfil e, antes da vaga ser publicada, pergunta à sua rede. Se não está presente nesse círculo, nessas conversas, se não está visível e acessível para as pessoas que estão nesse círculo e que tomam decisões, essas oportunidades vão-lhe passar ao lado. Passam-lhe ao lado por falta de presença. E este é o ponto. Para profissionais com experiência, responder a anúncios é apenas uma das vias. E muitas vezes a menos eficaz. A abordagem proativa, ou seja, ativar a rede, contactar recrutadores, abordar diretamente empresas, é aquilo que realmente vai mover o seu processo de procura. Obviamente, nada disto substitui a competência profissional, mas a competência sem presença, nomeadamente em alguns circuitos, é invisibilidade. E uma transição eficaz precisa de duas coisas, da visibilidade e da competência. Então, como é que se faz isto de uma forma autêntica? A primeira regra é simples: não pedir emprego. Nunca peça emprego. Peça antes perspectivas à sua rede. Em vez do típico, sabes de alguma vaga, experimente algo como: estou a explorar uma mudança, estou a pensar numa mudança para este setor e para este tipo de empresa e tu conheces bem este setor. O que é que me aconselharias? Sente a diferença? Na primeira abordagem do sabes de alguma coisa, está a colocar um peso na outra pessoa, que na maioria das vezes não tem uma vaga para lhe falar e fica sem saber o que fazer. Na segunda, está a pedir algo que a pessoa pode dar com facilidade. Está a pedir a sua opinião ou até contactos. E as pessoas gostam de ajudar.
principalmente quando sabem como. A segunda regra, seja específica. Lembra-se daquilo que falámos sobre o capital relacional no episódio dos filtros estratégicos? Quando ativa a sua rede de uma forma dispersa, do avisa-me se souberes de alguma coisa, ninguém sabe como ajudar. Mas quando diz, estou a procurar este tipo de função, neste tipo de contexto, e estas são as empresas que me interessam, a sua rede percebe exatamente aquilo que fazer e pode fazê-lo com convicção. E a terceira regra, que é talvez a mais importante, o networking não começa quando precisa, começa antes. Mesmo que neste momento esteja em transição ativa e sinta que está a começar do zero com a sua rede, comece, porque a rede que ativar agora é a rede que vai sustentar a sua carreira daqui para a frente. Para além da rede de contactos, há outros 2 canais proativos que precisa de incluir na sua estratégia. O primeiro são recrutadores e agências de recrutamento. Muitas pessoas subestimam este canal ou simplesmente não sabem como usar. O recrutador não é alguém que lhe arranja emprego, é um intermediário, digamos assim, que tem acesso a oportunidades que muitas vezes não são públicas e que podem posicioná-las junto de empresas que de outra forma não saberia que estão a recrutar. A chave aqui é selecionar. Não contacte todas as agências que existem, identifique aquelas que trabalham e operam na sua área, no seu setor, no seu nível de senioridade. O segundo canal proativo são as abordagens diretas a empresas. Isto significa identificar empresas onde gostaria de trabalhar, mesmo que não tenham vagas publicadas, e criar uma forma de chegar lá, ancorada, obviamente, na sua rede de contactos. Esta é a diferença entre procurar emprego e criar oportunidades. E para perfis com senioridade, esta é a via que mais resultados pode produzir. O networking não é uma competência social reservada a extrovertidos, é uma competência estratégica que se desenvolve e que, quando bem feita, transforma a forma como o mercado a encontra. E vou-lhe dar um primeiro passo concreto. Esta semana faça uma lista de 10 pessoas que pensa que possam ser relevantes para a sua mudança. Não para lhes pedir emprego, obviamente, mas para iniciar ou retomar uma conversa. Podem ser ex-colegas, podem ser ex-FIAs, podem ser contactos de formações, pessoas que admira no LinkedIn, e para cada uma, pergunte-se: o que é que eu posso perguntar a esta pessoa que só ela me pode responder? Comece por aí. Uma conversa de cada vez. No próximo episódio vamos falar de como estruturar a sua procura de emprego como um todo, com ritmo, com foco e sem desespero. Até ao próximo episódio.